A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Viver com Saúde. Esse programa que entra dentro das suas casas, dentro dos seus dispositivos, toda semana para trazer saúde, informação de qualidade, de relevância técnica para o bem-estar seu e da sua família. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto e trazer informações em que vocês mesmos, nossos telespectadores, nos solicitaram através dos chats, através dos comentários do YouTube. E o assunto de hoje envolve muitos dos que estão nos assistindo, pelo menos quando nós passamos aqui nos corredores, aqui, muitos já se interessaram. Hoje o assunto é sobre calvície. Calvície masculina, feminina, acredite, tem. E para isso nós trouxemos o Dr. Lucas Mariton de Albuquerque, que é médico e hoje atua nessa área de transplante capilar e tricologia. Lucas, seja muito bem-vindo à TV Manaim, é uma alegria estar com você aqui. Eu que participei da sua formação, hoje estar te entrevistando aqui, para mim é uma honra muito grande. Seja bem-vindo. Meu amigo, fico muito feliz com o seu convite. Realmente, você ter feito parte da minha formação foi incrível. Certeza que hoje vai ser bênção. Vai ser um papo enriquecedor. Tenho certeza que a gente tem muito para agregar para os nossos telespectadores, todo mundo que está assistindo a gente aí. Isso, que bom. Bom, Lucas, eu queria já começar, né, quebrando alguns mitos, né? Tem gente que tem uma perda de cabelo por estresse, por doenças, né? Nós tivemos a pandemia, né, pelo coronavírus e acabou com a saúde capilar da população, mas depois esse cabelo cresce. Então, existem coisas que são transitórias, tem coisas que são definitivas. Como é que a gente faz essa diferenciação aí a respeito do que é transitório, do que é definitivo, o que é a calvície propriamente dita? Queria que você começasse já quebrando alguns mitos, quebrando alguns paradigmas aí. Bom, Hugo, meu amigo, essa é uma dúvida excelente. Quando a gente fala de calvície, que no caso é a alopecia androgenética, o nome mesmo já diz, né? Andro, dos fatores hormonais, e genética, a predisposição genética. Então, quando a gente observa esses pacientes, que afeta basicamente 80% da população masculina ali, o que a gente vê na alopecia androgenética nada mais é do que a miniaturização, que é um termo que a gente usa, mas é um afinamento do fio. Não é aquele fio que cai de repente. Alguns pacientes falam, do ano passado para cá o meu cabelo caiu de repente, mas é porque ele não percebeu. Mas o cabelo foi afinando, afinando, afinando e de repente ele caiu. Aquele ósteo folicular, que é a região de onde sai o fio, se fecha e aí ele não tem mais como recuperar. O que a gente vê de quedas repentinas, abruptas, né? Principalmente agora que os pacientes têm usado muitas canetas emagrecedoras, o que a gente vê são pacientes com possíveis casos de eflúvio telógeno, que é quando esses pacientes fazem uso dessas canetas emagrecedoras, os pacientes ficam num déficit nutritivo muito importante. Então o cabelo acaba sentindo, porque o nosso organismo ele é muito inteligente, ele acaba dando prioridade aos nossos órgãos vitais. Então as vitaminas e os ativos, os nutrientes, acabam não chegando lá no cabelo e o cabelo responde e acaba caindo. Mais uma vez que a gente cessa, o cabelo volta. Então, Lucas, eu já vou até lançar um convite para os nossos espectadores aqui. Nós estamos falando hoje de calvície, mas ele falou a respeito da calvície, né, ou melhor, da queda capilar transitória. Sim. Que acontece depois de algum evento, estresse, e falou de canetas emagrecedoras. Então, se você que está aí nos assistindo e está em dúvida a respeito de canetas emagrecedoras, não entendeu o que é isso, pode voltar alguns vídeos aí do Viver com Saúde. Aproveita, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, clica lá na playlist Viver com Saúde. Procura lá o finalzinho do ano passado, viu? Vou assistir isso aí. Teve programa de canetas emagrecedoras. Programa que foi solicitado pelos nossos telespectadores e nós atendemos da mesma forma como estamos fazendo hoje. Mas você falou a respeito de androgenética. Seria hormônios masculinos, né? Exatamente. E genética é a respeito daquilo que a gente recebe como herança materna e paterna. Exato.
Como é que é? Explica um pouquinho mais a respeito dessa genética. Todo mundo que tem pai e mãe calvos vai desenvolver calvície? Excelente dúvida. Olha, não necessariamente. Existem alguns mitos que dizem que vem da família da mãe, outros dizem que vem da família do pai. A gente não consegue estabelecer exatamente da onde que vem. O que a gente consegue é entender que a alopecia androgenética é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Hoje a medicina não avançou tanto a ponto da gente conseguir alterar os nossos fatores genéticos, mas a gente pode bloquear os fatores hormonais, entende? Uhum. Então, veja bem, existem excelentes medicações que vão bloquear esses fatores hormonais aí. Quanto à genética, um exemplo muito interessante são aqueles pacientes, por exemplo, que são atletas de fisiculturismo, pacientes que fazem às vezes, né, o uso e utilização de esteroides anabolizantes. Esses pacientes, tem paciente que usa aí durante a vida inteira, que o esteroide anabolizante é o hormônio responsável pela calvície, quando ele é derivado do DHT ali. E aí esses pacientes não perdem um fio de cabelo, porque, embora eles estejam diante dos fatores hormonais, o paciente não tem a genética. Sim. Mas tem pacientes que nunca foram expostos a nenhum hormônio, e pacientes jovens, às vezes com 23 anos. Esses dias eu fiz uma cirurgia de transplante capilar num paciente que tinha 23 anos. Ele já tinha perdido toda a região do topo da cabeça. Ou seja, ele, além de ter a genética, ele não foi exposto à medicação, esses esteroides anabolizantes, mas ele tinha os fatores hormonais. Às vezes, se ele tivesse tratado antes, ele conseguiria impedir que a doença avançasse tanto. Então, isso permite me dizer que é multifatorial, né? Exatamente. Ou seja, tem um cunho genético, mas tem Hormonal o hormonal, e o os ambiente, fatores ambientais. né? Exatamente. E aquilo que o paciente também coloca para dentro, né? Seja hormônio, sejam as canetas emagrecedoras, seja até mesmo uma infecção, uma Pós-Covid. internação, alguma coisa Exatamente. assim, uma situação de estresse. Eu já vi muita queda capilar por estresse em que a pessoa começa a perder cabelo e às vezes até arrancar o próprio cabelo, assim, eu já vi distúrbios psiquiátricos nesse Isso, o ponto. que a gente chama é a tricotilomania, né? É uma doença muito estudada na tricologia. Existe um tratamento, existe uma rede multidisciplinar, né? Não vai ser só o médico tricologista ali que vai atuar, mas a gente tem que ter a colaboração do médico psiquiatra também, para a Exato. gente conseguir tratar esses Isso é distúrbios. muito importante da gente envolver todas as especialidades em que a gente está tratando, porque o paciente ele é um, mas às vezes ele está girando em várias especialidades, né? Então ele está ali no endócrino, ele está no médico tricologista. Eu acredito que um bom profissional é aquele que sabe não pedir uma ajuda, né? Não um socorro, mas entender que um paciente ele tem que ser visto como um todo. Então existem determinadas doenças que a gente não consegue tratar ele sozinho. A gente precisa da cardiologia. Existem algumas alopécias que a gente tem que pedir a avaliação do oftalmologista antes de iniciar algumas medicações. Então eu acredito que um bom profissional, um bom profissional médico, ele tem que ter a humildade de estar sempre contando com outras especialidades para tratar o paciente como um todo. De vez em quando eu recebo no meu consultório, né? Agora eu tô falando como experiência pessoal, né? As pessoas que estão de casa, que assistem o programa Viver com Saúde, talvez me conhecem como cardiologista, e de vez em quando eu recebo pacientes do tricologista, né? Do médico que atua com tratamentos capilares, pedindo autorização É isso para aí. iniciar medicações, É isso né? aí. Lógico que a TV Manaim não vai falar medicações aqui, porque a gente não quer induzir automedicação, né? E aqui nós não estamos para te sugerir um tratamento ou para abolir algum tratamento, né? Mas nós estamos aqui justamente para trazer informação de qualidade, relevância e responsabilidade técnica. Então, nome de medicamento você não vai ouvir nesse programa, né? Mas a gente estava entrando aqui e nós gravamos ali rapidinho ao vivo na Rádio Manaim com o amigo Elias Faé e falamos sobre calvície masculina e feminina. Exatamente. Lucas, conta pra nós, diferença, ele tomou um susto, né? Eu já sabia por causa da faculdade, mas às vezes quem não nunca teve contato com a calvície feminina,
se assusta e fala assim, "Ó, não sabia, achei que era só masculina." Então eu queria que você abordasse aí, tem as duas formas, como é que funciona, como é que começa em um, como é que começa em outro. Bom, quando a gente fala de calvície, a gente sempre vai pensar no homem, né? A alopecia androgenética, que no caso é a calvície, ela afeta até 80% da população masculina no mundo todo. Quando a gente fala de alopecia androgenética, ela também pode afetar as mulheres. Mas o padrão de distribuição, o padrão de perda capilar ali é diferente. Quando a gente fala num paciente do sexo masculino, a gente costuma notar o quê? O avanço das entradas, uma perda ali na região da coroa, entende? Mas na mulher, eu acredito que ainda é um pouco pior, porque a mulher, o cabelo dela vai afinando como um todo, em toda a região do topo da cabeça. E por que o topo da cabeça? Porque essa região é sensível ao hormônio responsável pela calvície. Enquanto a região temporal, a região occipital, né, que são as laterais, e a região da nuca são regiões resistentes ao hormônio responsável pela calvície. Então, alguns fatores podem acelerar a alopecia androgenética nas mulheres. O estresse, as canetas emagrecedoras, cirurgias, né, no pós-cirúrgico, a gente pode observar. Então, não vai acometer só os homens, vai acometer as mulheres. E uma coisa que eu noto, as mulheres costumam tratar muito mais cedo do que os homens, porque se a mulher perde um fiozinho de cabelo, ela já fica preocupada. O homem, às vezes, é um pouco mais relaxado, mas se eu fosse dar uma orientação, eu acredito que o ideal é começar a tratar o quanto antes, tanto o homem quanto a mulher. Eu fiquei feliz, Lucas, sabe por quê? Porque o pessoal lá do corte lá de dentro, que tá fazendo corte dessa câmera, na hora que ele falou assim, vai entrar, vai nas entradas, o homem começa mais nas entradas, eu achei que ele fosse fazer o corte, mas eu agradeço aí o pessoal que tá lá dentro, nos cortes, viu? Mas, de fato, realmente, um dia vai chegar, tá começando, né? Eu tô com 32, Jovem. então tá começando. Não se preocupa não, Vou meu amigo, começar eu a tô aqui, tratar, vou começar a tratar agora, É isso para aí. não chegar lá na frente pior. Lucas, então vamos lá. Saímos aí do conceito de como se apresenta a doença e vamos para a investigação. Como é que a gente aborda esse paciente dentro do consultório? Bom, o profissional que atua na área da tricologia não vai ser muito diferente das outras especialidades. É sempre importante a gente fazer a escuta ativa do paciente, fazer aquela anamnese bem completa, entender quando a doença começou, quando as queixas começaram, entender o histórico familiar do paciente e o que é crucial num diagnóstico definitivo, num bom diagnóstico, é fazer a tricoscopia. A tricoscopia nada mais é do que a gente analisar, com uma lente de aumento com um zoom muito importante, todo o couro cabeludo do paciente, a raiz, a haste, né, o fio, as unidades foliculares ali, como que está a saúde do couro cabeludo, como está a saúde do fio, se os fios estão afinando, se eles estão grossos, calibrosos. Tem um colega que é cirurgião plástico, eu conheci ele num congresso brasileiro de cirurgia capilar em São Paulo, o nome dele é Dr. Leonardo, espero que ele esteja vendo a gente aí. Ele falou uma coisa muito interessante, assim como o cardiologista utiliza o estetoscópio, né, na sua rotina de atendimentos ali, o médico tricologista ele utiliza o tricoscópio. Entende? Então a gente tem que fazer um exame físico muito importante ali, porque sem esse exame a gente não consegue traçar um diagnóstico. Eu fico triste quando eu vejo alguns pacientes tomando alguma medicação para o cabelo sem ter passado por um bom profissional que fez uma boa tricoscopia. Porque somente através da anamnese, sem o exame físico, a gente não consegue traçar um bom diagnóstico para o paciente. E eu vejo muito isso, sabe onde? No balcão da farmácia. Exatamente. Quando a pessoa entra no balcão da farmácia e fala assim, me dá um negócio aí pra... O meu cabelo tá caindo, aí a pessoa prescreve qualquer coisa assim, porque fica no balcão. E geralmente são vitaminas, minerais que nem sempre vão atingir o objetivo que um médico teria. Exatamente. Né? E às vezes o paciente chega para nós já usando, já usei marca tal, remédio tal, e não resolveu. E aí você manda para o especialista e o especialista fala assim, mas o diagnóstico era outro. Exatamente. Então, anamnese, exame físico. E hoje, embora, né, eu sempre busque fazer uma anamnese detalhada, um exame físico bem completo,
às vezes ainda há dúvida diagnóstica. Isso não quer dizer que o profissional é ruim, porque às vezes existem hipóteses diagnósticas que a gente levanta. E a gente pode partir até para uma biópsia. A gente faz uma biópsia do couro cabeludo. Hoje mesmo eu fiz uma biópsia em um paciente que eu estou suspeitando ou de uma alopecia androgenética, que é a calvície masculina, ou de uma alopecia cicatricial, que seria uma doença autoimune, que seria o próprio corpo do paciente prejudicando ali o folículo piloso, o fio de cabelo. E aí são tratamentos totalmente diferentes e por isso que às vezes a gente não pode abrir mão de uma biópsia para a gente chegar no resultado, num diagnóstico concreto para o paciente e tratar ele da melhor maneira possível. Isso é fundamental. A gente só trata aquilo que a gente dá o diagnóstico, né? Em todas as especialidades isso funciona dessa forma. Agora, quando a gente fala de novos tratamentos dentro da tricologia, né, a gente está ouvindo um boom de mercado, né, do transplante capilar. Mas existem tratamentos que não vão chegar nesse nível, né, nesse ponto. Né? O que você pode dizer, Lucas, de tratamento que não é cirúrgico? Olha, existem alguns pacientes, né, devido a esse boom muito grande no transplante capilar, que acreditam que só o transplante capilar resolve. Mas muito pelo contrário, antes mesmo da gente indicar o transplante capilar para os pacientes, a gente tem que tentar o tratamento clínico. Hoje, com o avanço, né, da indústria farmacêutica, existem dezenas de medicações que são excelentes, que têm evidência científica e a gente consegue chegar em bons resultados para os pacientes. Mas a gente tem que ter muita cautela, inclusive os profissionais que estão numa busca muito grande em querer ser o pioneiro, em querer trazer inovação para o paciente e acabam utilizando algumas terapias que ainda não têm evidência científica. Então a gente tem que ter um pouco de cautela. Hoje, na minha prática clínica, tudo que eu faço tem evidência científica e a gente tem que ter um zelo, né, um carinho pelo paciente ali para a gente conseguir chegar no melhor resultado possível para ele. Eu vejo muito isso, Lucas, quando a gente vê rótulo de embalagem. Né? O rótulo ele vai sempre mostrar ali aquele homem ou aquela mulher com o cabelo cheio, todo preenchido, né? E aquilo ali é o que vende, né? O marketing está ali, mas às vezes ali está um preço maior, né? Isso. Um produto mais caro, com baixo nível de evidência, não vai resolver e é bom só para quem vende. Exatamente. O que eu costumo ver nessas medicações, que às vezes são vendidas até sem prescrição médica, é que existe baixíssima evidência e as doses que eles praticam, né, nesses nutracêuticos, às vezes, é muito subdosado, dificilmente a gente vai conseguir chegar em bons resultados para ele. Então é exatamente o que você falou, só tende a beneficiar o bolso deles, infelizmente. De quem vende. Lucas, então agora vamos trazer um pouco de tecnologia para o programa. Com certeza. E explicar o que tem de novo de tratamento que ainda não é cirúrgico, né? Eu fiz meu dever de casa, tá? Antes de vir para cá, não é minha área, mas eu dei uma olhada. Eu vi que tem alguns tratamentos, né, que até injeta medicação no próprio couro cabeludo. Exatamente. Olha, a base de um bom tratamento é o tratamento clínico, onde a gente inicia as medicações via oral, ou seja, o paciente toma alguns... Comprimido mesmo. Exatamente. A gente pode fazer loções, né, que são medicamentos tópicos, onde o paciente vai aplicar, às vezes com spray, às vezes uma pomada ou um gel. E existe a aplicação de medicação direto no couro cabeludo. Então, a medicina vem avançando muito através dessas medicações. A gente consegue entregar o ativo direto ali no folículo piloso. Isso é uma garantia maior de que não vai ter aquela dispersão gastrointestinal e de que a gente vai estar entregando a medicação direto onde a gente quer agir. Então, quando a gente quer entregar um excelente resultado para o paciente, vale a pena a gente abraçar todas essas terapias possíveis, entende? Porque quando a gente fala de cabelo, infelizmente, os resultados não são do dia para a noite. Existem determinadas patologias que a gente faz um tratamento paciente de 7 dias. Quando a gente está falando de cabelo, existem pacientes que eu trato há mais de um ano. Agora, para a gente ter resultados significativos, a gente está falando aproximadamente 3 meses, até porque 1 centímetro de cabelo cresce em
30 dias, um mês para crescer 1 centímetro de cabelo. Então por isso que os resultados são um pouco lento, mas os resultados são muito bons, basta ter um pouquinho de paciência, eu acredito. Visando sempre o longo prazo, né? Exatamente. E agora, entrando mais nessa parte do transplante, como é que você identifica que esse paciente ele vai ser um bom candidato, não vai ser bom candidato? Tem paciente que vai ter sucesso, tem paciente que não vai ter sucesso, né? Como é que você faz essa avaliação ali dentro do consultório? Ou existe um preparo ali, né? Quando eu dei uma olhada superficial, eu vi que a gente tem que preparar a área doadora, né? Isso. Que vai doar o folículo ali para a área receptora, né? O que você pode dizer aí desse rastreio que você faz nesse paciente que vai se beneficiar e daquele que não vai se beneficiar e que você precisa falar assim, olha, querido, isso aqui não é mais para você, já passou seu tempo, não tem salvação. Existe esse tipo de paciente Existe também, esse né? cenário, infelizmente existe esse cenário. Graças ao avanço, né, das tecnologias do transplante capilar e a experiência de muitos profissionais, né, que atuam na área do transplante capilar, o que a gente consegue notar? Para quem não sabe, o transplante capilar nada mais é do que uma redistribuição de fios. A gente pega fios de uma determinada região. Quando a gente fala de área doadora, a gente está falando da região lateral e região da nuca. E distribui em áreas calvas, em áreas onde não há mais vida folicular. Pacientes que não são bons candidatos ao transplante capilar é aqueles pacientes que já perderam cabelo demais, aqueles pacientes que você nota que não há nenhum cabelo mais no topo do couro cabeludo e só restou as regiões laterais. Mas a boa notícia é que hoje, através do transplante capilar, a gente não utiliza somente o couro cabeludo como área doadora. Existem pacientes que eu operei aproximadamente 5, 6 meses atrás, que eram pacientes com grau de calvície assim muito alto, pacientes que já haviam perdido todo o topo do couro cabeludo, mas a gente retirou, além de fios das regiões laterais e da região da nuca, exploramos fios da barba e fios do tórax. Então a gente conseguiu uma quantidade muito grande de folículos para transplantar e hoje o paciente teve um resultado excelente, está feliz da vida, daqui a pouco vai precisar mudar até o CPF. Lucas, quando você está no meio da cirurgia ali, né, vocês fazem uma contagem, né, de fios. Sempre. Quanto que gira essas contagens? Quantos fios assim são transplantados? Olha, quando a gente fala nessa contagem, uma unidade folicular, né? Que não é só o fio, a unidade folicular envolve o músculo eretor do pelo, a glândula sebácea, né? O fio. Uma unidade folicular pode conter mais de um fio. Geralmente a gente pode encontrar até 4 fios por unidade folicular. Quanto mais fios por unidade folicular, tratando-se de transplante, melhor. Sim. Porque dá aquele aspecto de densidade. Então, supondo que eu coloque um fiozinho aqui, vai ficar com essa sensação. Se eu coloco 4, vai ficar com a sensação de mais cabelo. Então, o que a gente faz? Uma vez que a gente extrai, que eu utilizo uma máquina que a gente vai extraindo, eu vou separando, as meninas vão separando unidade folicular por unidade folicular, e elas contam quantas unidades folicular e elas vão separando unidades que contêm um fio, unidades que contêm 2 fios, unidades que contêm 3 fios. Então, às vezes, quando você vê na internet por aí, fulano fez o transplante, foram 4.000 folículos. É diferente de 4.000 fios, porque a gente vai contar quantos fios tinham em cada unidade folicular. É um trabalhinho de formiguinha mesmo, a gente vai contando uma por uma. Então, às vezes, um transplante de 4.000 unidades foliculares pode chegar até 10.000 fios. Entende? Entendi. É muita coisa. Por isso que é um trabalho para um dia inteiro, né? E é uma cirurgia muito longa. Às vezes a gente começa por volta de... Bom, eu oriento o paciente a chegar por volta de 6h30 da manhã. Teve dias de eu sair 10 horas da noite. Mas assim, é algo muito gratificante, eu fico muito feliz. Realmente é o que eu amo. E eu posso dizer que eu amo o que eu faço, graças a Deus. Então, sabendo aí que você ama o que você faz, eu queria que você falasse para o público como é que é essa cirurgia de transplante capilar, né? Que é uma das coisas que tem surgido muito no nosso chat, nos nossos comentários. E então, eu queria que você só explicasse um pouquinho de como é essa rotina do seu dia a dia para fazer esse transplante capilar aí durante todo o dia, né? Como é que é a anestesia, a recuperação, né? O acompanhamento depois da cirurgia. Ótimo.
Olha, o transplante capilar é exatamente o que a gente falou anteriormente. É uma cirurgia longa, porque a gente vai tirando fiozinho por fiozinho. E quando a gente quer chegar no resultado excelente para o paciente, a gente não mede esforço. Então, eu oriento o paciente chegar, né, por volta de 6h30 da manhã, e o primeiro momento é o momento que a gente vai tirando fiozinho por fiozinho. Eu uso uma máquina que se chama extrator, e a gente vai tirando dessas regiões laterais e região da nuca. A gente separa os fiozinhos, a gente vai contando por um. Posteriormente, o paciente vira de posiçãozinha, muda de barriguinha para cima, e eu vou com uma lâmina fazendo orifícios nas regiões onde vão receber aqueles fios que a gente separou. E posteriormente a gente implanta um por um. Essa cirurgia hoje, graças aos avanços assim que a gente tem feito no nosso modo da cirurgia de operar mesmo, eu tenho feito sempre com a presença de um anestesista. Por quê? Hoje eu acredito que o que é mais importante do que o resultado para o paciente é o conforto e a segurança. Segurança. E você contar com a presença de um médico anestesista durante o ato operatório ali, traz mais segurança para a equipe, deixa a equipe mais confortável e, acima de tudo, deixa o paciente mais confortável. A gente está falando de 10, 12 horas de procedimento. Então, com a presença do anestesista, ele faz a medicação ali para o paciente fica bem confortável. Quanto mais medicação, na verdade, não quanto mais medicação, mas enquanto o anestesista, o anestesiologista está presente ali, a gente inclusive tem que infiltrar menos anestésico local para o paciente. Então as chances de ter um edema no pós-operatório são muito menores. Quanto ao pós-operatório, hoje eu tenho notado que tem sido cada vez mais leve para os pacientes. Hoje tem paciente meu que com 5, 7 dias aproximadamente, já está voltando à musculação, já está voltando às atividades. Obviamente que a gente avalia, cada paciente tem um processo de recuperação diferente. Mas o que eu posso garantir é que o pós-operatório é muito tranquilo. O único cuidado que tem que ter são nos primeiros dias com a lavagem. A lavagem do couro cabeludo tem que ter um pouquinho de cautela ali. Não pode tomar banho embaixo do chuveiro, porque a pressão da água do chuveiro é capaz de deslocar os fios. Então eu oriento os pacientes a irem numa barbearia parceira, amiga nossa. Os nossos barbeiros são bem instruídos a ensinar para o paciente como funciona pela lavagem. Depois eles se sentem seguros e confortáveis para fazer as lavagens sozinhos em casa. E aí a gente sempre vai acompanhando o paciente ali, pedindo fotos para ele. E o processo cicatricial é bem tranquilo. E isso é uma inovação, né? Assim, eu dei uma estudada, né? Mas para não chegar aqui cru, né? Para não chegar, eu fiz meu dever de casa, tá? Então eu vi isso acontecendo. Acho que quando eu estava na faculdade, tiravam umas tiras assim, Essa né? técnica se chamava FUT. Hoje é FUI, né? Que é o fio a fio. Antigamente tirava Aí hoje é fio a fio, mas antigamente deixava-se uma cicatriz, muito né, grande. na pessoa. E eu tenho colegas, inclusive de profissão, colegas médicos, que têm cicatrizes Dessa porque técnica anterior. tentaram e não deu certo e acabou que ficou a marca ali para esta vida. Hoje, como é fio a fio, embora seja muito mais demorado, né, envolva uma equipe, aproximadamente quantos? Cara, hoje numa sala de cirurgia chega a ter até 8 pessoas contando comigo. 8 pessoas para fazer esse procedimento durante um dia todo. Então é muita dedicação, muito trabalho. Mas o que eu posso dizer para esses colegas que você conhece que fizeram essa técnica anterior, não desacredito, o transplante capilar realmente avançou muito, embora esses pacientes já tenham sido submetidos a cirurgias anteriores. A gente consegue corrigir esses casos, a gente consegue chegar em bons resultados. Não desacredita não, confia no transplante capilar, encontre um bom profissional, que eu acredito que aí você consegue chegar num bom resultado e devolver, né, qualidade de vida e autoestima, porque eu acredito que a nossa estética, a nossa aparência, a gente conseguir se olhar no espelho, né, e se sentir feliz, isso traz muita saúde e qualidade de vida para o paciente. Lucas, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela pessoa que está percebendo já que o cabelo está caindo, talvez um jovem ou um jovem senhor, e ainda não procurou a assistência, né? Eu vou começar dando as minhas dicas, tá bom? Sei. Primeira dica, você assistiu o Viver com Saúde. Já começou muito bem. Depois, uma boa alimentação, Correto. sono de qualidade, diminuição do estresse,
Atividade física. Atividade física, eu acho que nós já temos uma boa base, né? É isso aí. Certo. E depois entra as suas recomendações. O que você pode dizer aí? Tudo isso que você falou realmente é o pilar, né, de um paciente saudável, de uma saúde, de um bem-estar. Mas, além disso, eu acredito que para aqueles pacientes, né, que se preocupam, que realmente cuidam do cabelo, o que eu posso dizer é que tempo é cabelo. Então, não postergue, não deixe o cabelo cair demais para você procurar ajuda. Procure ajuda o quanto antes e melhor, procure um bom profissional que realmente vai te atender, vai fazer, né, toda uma análise completa do seu caso para tentar traçar o melhor diagnóstico possível, porque nem toda queda de cabelo é calvície. Isso que é muito importante a gente frisar. Existem dezenas de diferentes alopécias e a gente tem que saber diagnosticar e indicar o melhor tratamento para esses pacientes. Maravilha. Lucas, queria te agradecer por aceitar o convite. Eu sei que a agenda é sempre corrida, né? De médico para médico falando aqui, a agenda é sempre muito corrida, mas eu queria agradecer o seu tempo, a disposição e dizer que a TV Manaim está sempre de portas abertas para você, tá bom, querido? Fico muito feliz pelo convite. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas dos nossos telespectadores aí. E é isso aí. Vamos cuidar do nosso cabelo, vamos cuidar da nossa saúde. Isso aí. E eu queria deixar agora um texto para nossa meditação, porque tudo que a gente fala aqui tem um embasamento bíblico. E quando Jesus chamou os 12 apóstolos e deu-lhes poder a ele para expulsar demônios, mas para operar no nome de Jesus, anunciando o evangelho, houve um temor. E ele, para consolar, ele diz no evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 30, diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Essa passagem fala a respeito de um Deus que conhece até quantos fios de cabelo você tem, os que caem, e se caem é por autorização dele, por permissão dele. O nosso Deus é o Deus que trabalha no detalhe, né? Contando fio a fio, medindo a saúde e tal. Então você que nos assiste, entenda que nós servimos a esse Deus de detalhes, o Deus que conhece o mais profundo, né, que destrincha, sabe quantas areias, quantos grãos de areia tem na praia, né, que conhece as árvores, conhece os seres, mas conhece cada fio de nosso cabelo, né? Quando o Senhor conversa com Jó, fala assim: Jó, onde estavas tu quando eu lançava os astros? Então, se o Senhor conhece todo o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma. E tudo está nas mãos do nosso Deus. A você que ficou até aqui, nós deixamos sempre o mesmo recado: que cuidar da saúde é um ato de fé e sabedoria. E hoje nós tratamos sobre calvície, mas sempre tratando daquele pilar: diminuição de estresse, exercício físico, uma alimentação saudável e um acompanhamento médico é aquilo que você precisa para começar a saúde. Mas lembre-se, cuidar da saúde é um ato de fé e sabedoria. Você que ficou aqui, até o próximo programa Viver com Saúde. A todos, a paz do Senhor Jesus.